Imagine o imaginável. Pode ser um desastre natural ou ataques cibernéticos. Do nada, a sua empresa perde todos os dados. Quem está preparado para isso? Então, começamos a falar sobre isso, sobre continuidade de negócio no Adentro Labs. Estamos no ar. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Ronaldo Barbieri, CEO da Adentro. Estou hoje aqui com 2 colegas, gosto de chamar colegas, né, porque a gente está nessa profissão aí há muitos anos, não vamos falar o tempo. Melhor não, né? Mas estou com o Vitor e com o Rafael, justamente para falar sobre esse tema. A Adentro aí há bastante tempo já vem trazendo essa questão, tanto para o mercado e para as empresas hoje que são os nossos clientes na Adentro. Então, a ideia aqui é a gente discutir sobre esse tema, entender quais são os pontos principais, como que isso traz benefícios estratégicos, né, para as empresas. Tá? Até porque alguns dados recentes mostram que o Gartner fez uma pesquisa e fala que mais de 40% das empresas hoje não têm, né, um plano claro de continuidade de negócios. Tá? Então, aproveitando esse gancho aí, eu sei que um pouco aí, né, do Vitor, né, que representa hoje a Cabergs, que é no setor da saúde, que tem ali um viés muito importante, né, da regulatório, enfim. Como é que hoje vocês olham esse ponto de vista aí de continuidade de negócio, até um ponto assim, além da tecnologia, né? Acho que é isso que é importante, né, a gente entender, né, que é sempre a continuidade do negócio. Legal. Primeiramente, boa tarde a todos. Ronaldo, obrigado aí pelo convite da Dentro, fazer parte aqui junto com o Rafael desse bate-papo de um assunto super importante, que é a continuidade de negócios, né? Falando desse segmento de planos de saúde, bom, a gente está lidando ali com dados e informações que vêm dos nossos fornecedores, que são hospitais, clínicas, laboratórios, e por vezes, dependendo da urgência que esse cliente tem lá na ponta lá de ser atendido, a gente precisa ter a nossa operação funcionando 24/7. E aí aproveito, né, a tua pergunta para citar os 2 últimos desastres que a gente teve aqui. Primeiro, né, a gente fala lá da pandemia e depois fala aí das enchentes que aconteceram, né? Então, dentro desse segmento, se a gente não tivesse um plano de continuidade do nosso negócio muito bem definido e não tivesse contando com o apoio de parceiros e também dentro de uma estrutura que foi pensada antes do problema acontecer, certamente a empresa teria parado. E não paramos de funcionar nem um minuto, nem na pandemia e nem na enchente, né? Sim, legal, legal. E até assim, Rafael, pegando um pouco desse gancho ali, né, que falando do ponto de vista principalmente de negócio, né? Hoje, né, hoje está no auxiliador predial, né, tá principal segmento imobiliário, né, gestão de condomínios. Vocês hoje não têm uma questão regulamentatória, né, mas tem uma questão muito mais estratégica, né, do negócio de vocês. Me conta mais assim, como é que foi essa jornada assim de olharem para um plano de continuidade, como que tem o envolvimento das áreas nesse tema dentro da auxiliadora? Legal, Ronaldo. Primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, batendo esse papo com o Vitor aí, já a longa data, todos nós nos conhecemos há um bom tempo, né? Mas, indo para a tua pergunta, hoje, quando a gente olha plano de continuidade, eu penso mais do que um plano, eu penso em cultura. Porque hoje as empresas, como o Vitor falou bem, tudo depende de tecnologia, tudo passa, as empresas têm que funcionar 24/7, ou elas estão regulamentadas e precisam entregar um serviço na ponta que funciona 24/7, ou a gente está hoje muito suscetível a ataques de ransomware, ataques cibernéticos, e mais do que nunca agora a desastres ambientais que vem a cada dia, e são coisas que vão aparecer no dia a dia, não tem como fugir disso. Então, as empresas têm que se preparar para isso e têm que pensar nisso, não só como um plano de continuar, mas um plano cultural da empresa, um plano de transformação digital da empresa. A gente olha muito para esses 2 lados quando a gente pensou no plano de continuidade da empresa, o que eu vou fazer se acontecer tais situações. Por que disso? Porque a gente sempre fica pensando na resiliência do ambiente. Então, como é que eu vou manter o ambiente funcionando? Porque hoje, se a gente conversar aqui, até uma padaria precisa de computador, provavelmente uma nota fiscal, um cupom fiscal, uma sorveteria precisa de tecnologia para funcionar. Então, como que eu vou deixar um negócio, não pensando no negócio do tamanho do mercado imobiliário nosso,
a gente está praticamente Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Paraná, e eu não vou, a gente está até conversando um pouquinho aqui antes, como é que eu vou manter funcionando meus ambientes, que às vezes o desastre está em Porto Alegre e eu tenho a operação funcionando em Santa Catarina. A operação tem que continuar funcionando. Então, eu tenho que pensar num plano cultural, porque quando eu olho para a questão de continuidade do negócio, tem a questão técnica, que lá no DR, mas tem a questão de continuidade do negócio. Então, tem que ser uma coisa meio que cultural dentro da empresa. Eu brinco muito que é que nem o bombeiro, né? O bombeiro treina para que quando acontecer o desastre, ele esteja preparado. A nossa cabeça, se ela não está preparada, não está treinada, tu não sabe nem o que executar. Então, se tu não tem um plano preparado e estruturado, tu não sabe nem o que tem que voltar, tu não sabe nem como é que vai funcionar o negócio, o que é prioridade voltar primeiro, e quanto tempo volta o negócio. E a gente viu nas enchentes isso, empresas não podendo operar. Sim. Isso é complicado. Isso que tu está falando, assim, da parte da cultura das organizações, né? Primeiro a empresa, ela precisa entender que ela tem o negócio dela, a área fim, mas tem uma área meio que torna ela visível, né, na web. E aí, para ela operar, eu acredito que 99% das empresas hoje, elas precisam da TI para poder operar. Entra aquele ponto assim, você sabe o que a sua empresa faz na web? Quais são os processos, quais são as operações que são vitais, que não podem parar para ela poder continuar? Desde a emissão de uma nota, desde a recepção de um arquivo, desde o processamento daquele arquivo e envio desse arquivo para faturamento, para daqui a pouco um crédito numa conta corrente, um débito numa conta corrente de um cliente que você tem. Então, isso está mapeado. Quais são as operações da empresa que não podem parar? Né? Entra dentro desse ponto. Por que eu estou tocando nisso aqui? Né? Muitas organizações, num contexto geral, falando de mercado, e conversando com alguns colegas de profissão, a gente vê muito assim, todo mundo vivia num momento isolado do tipo, esse é um problema da TI, a continuidade do negócio. Porque a gente não tinha passado antes de 2020 uma pandemia, uma enchente. Então, por que eu vou investir num projeto de ter um ambiente de redundância, uma contingência? Porque se alguém me atacar, quantas vezes tu fostes atacado? Nenhuma. Então, precisa realmente fazer isso? Então, era algo assim que a gente se sentia meio sozinho, digamos assim, né? Falava, mas aquilo não ecoava dentro da empresa. E aí a gente passa por dois momentos aí. Uma pandemia global, que mostrou para todo mundo, eu preciso conseguir operar fora do escritório, eu tenho que operar isso à distância. E se eu não conseguir ir até a sede da empresa, como é que isso continua? Né? Sim, então, tem até uma ISO que fala, né, da continuidade. E isso trouxe muito avanço de tecnologia, né? A pandemia impulsionou muito a tecnologia no mundo todo. Então, processos que antes aconteciam de forma manual, muitas empresas correram para automatizar aquele processo ali, para que ele acontecesse de qualquer local do mundo. Então, aí você investiu em tecnologia para as empresas como um fator decisivo para te continuar operando independente de onde tu estivesse. Ok, só que aquele processo que era feito no papel agora não mais. E se aquele sistema, e se aquele servidor, e se aquela storage que suportava toda essa operação parar de suportar, o que você faz ali para frente? A empresa deixa de faturar? Então entra essa pergunta, né? E aí conecta muito na parte cultural, porque a pandemia, se por um lado, óbvio, foi ruim para todo mundo, digamos assim, tirar aquela cortina de fumaça que se tinha em relação das pessoas não enxergar lá no horizonte qual é o impacto de ter um ambiente de redundância, saiu da frente, né? Então, o decisor ali da empresa ali, tanto o CIO quanto o próprio CEO da empresa, entendeu que, sim, não tem mais processos manuais, agora são processos automatizados que precisam ter um backup, uma redundância para ele continuar funcionando, né, Rafael? Se tu voltar assim no tempo, né, a gente pegar aí 10 anos, cara, as coisas eram muito locais. Sim. Tu estava muito regionalizado, a tecnologia, tu não tinha tanta dependência da tecnologia, tinha dependência da tecnologia, mas hoje tu não vive sem. Então, no momento que tu passa por um desastre, ou tu passa por um ataque cibernético, de um ransomware, alguma coisa que paralisa a empresa, tu começa a sentir a dor disso. E tu começa a entender a importância de que isso tem que estar um plano de continuidade do negócio. Tu ter um outro site preparado para o ambiente, ou como é que eu vou voltar se tu tiver um único site preparado?
E tem tecnologia para isso, e tem formas de fazer esse plano, mas tu tem que estar com ele escrito, tu tem que estar com ele culturalmente, as áreas de negócio tem que estar entendendo que isso vai acontecer. Né? Eu falo muito o que aconteceu nas enchentes, foi um momento que para nós, a gente estava preparado para isso, porque já tinha um plano escrito, já tinha cultura dentro da empresa preparada no momento das enchentes. Eu lembro claramente o dia que a gente declarou o DR, Sim. Foi no sábado, e a gente só não virou o ambiente em menos de 2 horas, porque a gente quis ter certeza que estava tudo certo, né? A integridade do dado. A integridade do dado está tudo certo, mas... e aí, Vitor, a gente olha assim, quantas empresas elas não entenderam a questão cultural desse ponto, porque é a mesma coisa que aqui, todo mundo tem seguro, né? Seguro do carro, seguro da casa, ou seguro de vida. Ninguém quer usar aqui, né? Eu espero que ninguém queira usar o seguro. É a mesma coisa, ninguém quer usar o plano de continuidade, ninguém quer usar o DR, mas tu tem que estar com ele escrito, tem que estar com ele preparado e com ele treinado, porque vai acontecer um dado momento, seja ele por eventos climáticos, como a gente já falou, seja ele por um ataque cibernético. E não tem mais empresa, né? Não tem mais empresa, mas a minha empresa é financeira, a minha empresa é de saúde, a minha empresa é o mercadinho da esquina, não vai ser atacado. Cara, desculpa, mas os hackers, os caras que estão querendo, o cybercriminoso, ele não está olhando para isso. Ele está olhando a oportunidade de ganhar algum dinheiro. Aí entra um ponto, né? Resgatando a parte da cultura novamente, que tu falou ali antes, o que é o teu negócio, né? Quais são os processos que não podem parar? E isso tem que ser feito de forma constante, né? Porque você, com o passar do tempo, você vai adicionando processos, você vai automatizando processos que antes aconteciam em papel. Então, a partir do momento que você tinha 10 processos automatizados e agora tem 20, você precisa revisitar o seu plano de negócio de continuidade lá e identificar. Esses processos aqui estão com seus dados backupados? Eu consigo voltar a eles em quanto tempo? Né? E aí entra um ponto bem interessante, né? Porque quanto mais você automatiza e mais você investe num plano de continuidade, você precisa investir mais tempo e mais recursos financeiros para que isso se mantenha. Né? Então, é algo que constantemente nós, na cadeira, na posição de gestor de tecnologia, a gente precisa olhar para isso e conseguir compartilhar essa informação e a responsabilidade, né, com todos os colegas gestores da empresa para entender e apoiar isso. Então, fica um alerta aqui, né, essa responsabilidade da continuidade do negócio, seja ela TI ou não, ela não é só um papel de responsabilidade do gestor de TI da empresa, ele é de toda a corporação. Né? O Gartner falou já há alguns anos, né, que todo negócio, acho que ali por 2025, 2030, vai ser uma empresa de TI, com um negócio por trás. E antigamente não, né? Você tinha um negócio que tinha uma área de TI que muitas vezes ela não tinha voz ativa dentro do board executivo das organizações. Agora não. Todo o CEO, todo o board das organizações chama o executivo de TI para estar junto à mesa para discutir esses pontos. Então, eu acho que tanto o planejamento estratégico da organização, quanto o PDTI das organizações e o plano de continuidade de negócio é algo que ele não é somente, exclusivamente do CIO. Ele é de toda a organização, né? Porque nós temos que manter a operação, implantar novos projetos, implantar inovação e falar de IA. Né? E tem que manter a continuidade do negócio, né? Isso aí. É isso aí, né? Bem e aí... Cara, eu gostaria muito, mas às vezes não sobra tempo de você estar acompanhando o que as outras áreas, né, estão fazendo no seu dia a dia. Porque talvez existe ali uma necessidade de fazer ali uma inovação. A gente faz isso e no momento a gente está fazendo isso. A gente está implementando, né, lá um novo ERP. E ali tem um novo sistema, um novo backup, um novo banco de dados que você precisa fazer. Mas o que está acontecendo, né, dentro de cada área, como é que cada um está interpretando aquilo ali, o que é importante, o que não é. Porque eu, enquanto TI, eu vou fazer um julgamento da onde eu estou enxergando os fatos. Né? Eu gosto muito de brincar, eu estou enxergando uma parede cinza. Tu está aí do outro lado da mesa, tu está enxergando uma parede cinza ou não. Né? Então, a gente precisa todo mundo olhar para o mesmo ponto, no caso que seria a TV. Né? Agora, dentro de uma organização, você fazer isso não é fácil. Né? Você precisa olhar e entender o que é o meu negócio, o que eu tenho de segurança ali dentro, o que eu tenho de continuidade e fazer todo mundo entender. Porque hoje eu gasto X, amanhã pode ser 2X. E aí entra aquele ponto. Talvez não seja necessário gastar esses 2X, mas a
o gestor de tecnologia ele não pode decidir isso sozinho. Ele precisa colocar isso na mesa e, em conjunto, fazer a defesa e colocar, olha, esse é o ponto. Agora, vale a pena investir ou não? Aí, daqui a pouco, talvez um colega de outra área indique, olha, isso aqui pode parar, não tem problema, não é vital para a operação. Né? Até parar, daí não é vital. Até parar. Mas legal, vocês trouxeram alguns insights bem bons, assim, até tomei nota de alguns aqui, tá? Que é principalmente assim, a parte cultural, o risco, né, versus o investimento, né, a área de negócio, né, o quanto que a TI realmente está responsável por isso. Mas até assim, a parte de a pandemia, né, como tu bem falou, né, Vitor, foi assim um processo bem acelerado de digitalização no mundo todo. Assim, o Brasil realmente assim foi um país que se digitalizou muito rápido, muitas coisas, e obviamente foi uma porta de entrada para ataque cibernético. Então, vamos falar ali, 2020 foi um show de horror, para não chamar outra coisa, de ataques cibernéticos. Muitas e muitas empresas foram atacadas ali em 2020, 2021, e obviamente teve uma janela ali de 22, 23, que houve uma redução. E até tem um dado aqui, né, que o Brasil hoje é o segundo país que mais sofre ataques cibernéticos do mundo. Tá? E que, inclusive, agora um dado recente, comparado ano a ano, tá? Cresceu 43% o número de ataque comparado 24 para 25. Ou seja, esse processo ainda de digitalização ainda continua abrindo portas e oportunidades, né? Ou até uma defasagem tecnológica tem aberto oportunidade para atacantes recentemente. Eu queria ouvir de vocês, assim, como é que vocês olham o benchmark de mercado, né? Por exemplo, assim, não precisa realmente comparar empresas nos setores de vocês, mas como vocês acabam se relacionando conversando com outros gestores de tecnologia, como é que vocês olham essa parte da corrida de digitalização versus como se proteger para manter um ambiente seguro, para manter a proteção de dados, né, a integridade desses dados, assim, como é que tu vê, principalmente hoje na área da saúde, que é uma área regulada, Vitor? Bom, primeiro assim, né, eu brinco lá que meu time de infraestrutura são os malucos lá do backup. Né? Então, a gente tem backup interno, de forma redundante, em 2 locais. Também conta, né, com a Dentro como fornecedor para a gente ter o nosso backup completo externo daquilo que realmente é importante, a empresa não pode parar. Então, esse é o primeiro ponto, né, a coisa básica, é ter o backup e, sim, tem uma janela de tempo lá, que agora não vou saber precisar aqui, precisou analisar lá, mas de tempos em tempos a gente abre esse backup e sobe essas máquinas, né? Eu brinco, todo mundo passou por isso, fazer um TCC, sim, seja no ensino médio, seja na graduação, e sabe que fazia aquela cópia lá na época do pendrive lá, disse, não, eu tenho um backup. O computador dava problema ali no dia ali de fazer a apresentação e ia para o pendrive não funcionava. O pior é isso, outro dia eu estava lá em casa com umas coisas e encontrei um disquete. Então, guardei, né, como lembrança. Então, tem isso, né? Na época do disquete pior ainda, né? E aí veio, né, a grande evolução do ponto a quando eu estava fazendo o meu TCC, para ver que eu não sou, né, enfim, a gente não ia falar de idade, né? Vamos começar a mentir aqui. Vamos começar a mentir, né? Não sou tão velho. velho. É a hora da mentira. Eu fazia o backup do meu TCC, eu subia já para o drive do Gmail, né? Eu jogava lá, mandava e-mail para mim mesmo e estava lá. O Gmail já é moderno, né? Então, viu só? E até devia estar falando depois de ti, Rafael. Brincadeira. Então, assim, acho que o primeiro ponto é cuidar dos dados, né? Cuidar dos dados, você precisa ter a tua informação, ela precisa estar guardada e você precisa recuperar ela rápido. Obviamente que dentro de um setor regulado, onde a LGPD ela é muito forte, porque a gente trabalha com muitos dados sensíveis, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, né? Em relação a quem é que vai acessar esses dados, como eles vão estar armazenados e quem é o parceiro que vai estar atuando junto com a gente, né? Porque qualquer informação que tenha ali, se vazar, é um problema para a parte da LGPD, né? Então, a gente toma todos esses cuidados aí para ter essa parte funcionando. Obviamente, né, que daí isso se estende muito porque quem gera os dados são sistemas, né? E aí, quando você tem sistemas, você conta com parceiros. E aí, fazer com que o parceiro mantenha esse sistema 100% atualizado é outra dificuldade que a gente enfrenta, né? Mas eu acho que isso daí é para um outro podcast, num outro momento. Daí vai longe. E, Rafa, assim, cara, o ramo imobiliário e gestão de condomínios também foi um segmento aí que, de uns anos para cá, ele mudou completamente, né? A agência, ela existe ainda, mas
vamos dizer assim, conseguem precisar, assim, quantas pessoas ainda vão na agência ainda para... Não, ainda tem um fluxo, porque assim, o que acontece? Vamos lá. No meu caso, eu ainda tenho a administração de condomínios, eu tenho a locação e eu tenho a venda. Né? Então, eu tenho os 3 segmentos dentro do mercado imobiliário. E, com certeza, as pessoas ainda continuam indo nas agências, mas é por questão de relacionamento e assim por diante. Mas a parte do meu site hoje, eu tenho um land bank, um dos maiores land banks de usados do Rio Grande do Sul hoje. E, cara, isso se eu falar em questão de estrutura de dados ali dentro, é impressionante. A quantidade de imagens ou de arquivos que eu tenho são trilhões, e por isso, cara, é um dos pontos até que tu estava falando ali, a questão da digitalização, né? Então, com certeza as pessoas vão menos. Tem ainda o cenário que as pessoas ainda continuam indo por questão de relacionamento, mas eu sou totalmente dependente dos sistemas hoje, ou do site, porque eu não tenho um site de e-commerce, eu tenho um site de e-commerce, onde as pessoas vão lá, buscam o seu apartamento, seu imóvel, e onde quer, e depois fecha o negócio com um corretor que é o intermediador ali, né? A auxiliadora deixou de ser das 8 às 18. Não, agora ela é 24/7. 24%, com certeza, 24%. Tu tem ainda, e tu continua recebendo lead durante o dia, tu tem durante a noite o corretor atuando se precisar, aí tu tem a entrada de IA, tu tem o WhatsApp, tu tem outras coisas que continuam jogando o cliente com atendimento presencial, mas eu dependo ainda de um site, e esse site, o Land Bank, é grande, tá? Posso te afirmar que é grande. E aí, te respondendo ali um pouco que tu trouxe, a questão dos aumentos de ataques cibernéticos, isso só tende a aumentar. Porque, assim, não importa a empresa, não importa o segmento, isso vai continuar. Enquanto as empresas não entenderem que o backup ele é só uma coisa, ele é só para te recuperar, é só para te voltar a viver no outro dia. E isso é uma das coisas, quando a gente começou a pensar sobre a questão de ter uma solução de desastre, em quanto tempo eu volto. Isso é importante estar na conta, quanto tempo eu volto. E isso tem um custo também, porque o backup, beleza, eu tenho backup em fita, eu tenho backup na nuvem, eu tenho backup numa storage, tem modelos cada um tem o seu modelo. Nós escolhemos o mais rápido, a gente quer que seja mais rápido, e o mais prático da gente recuperar o ambiente e ter redundância também. Nós somos os loucos do backup, né? Eu não duvido que eu não tenha até em disquete, eu estou brincando, não tenho. Mas a gente tem em fita lá. Mas eu tenho fita também. Eu não abri mão. Eu não abri mão da fita ainda, importante. mas ela é mais para um... Cara, aconteceu tudo e tu não tem mais o que fazer. Mas isso é um ponto, se recuperar. Só que enquanto as empresas também não entenderem que elas têm que fazer a parte defensiva e se preparar para a parte defensiva porque serão atacadas, não tem muito o que fazer. É o cenário, porque, como o Vitor falou, todo dia tu tem uma mudança no sistema, todo dia tu sobe um deploy para produção, todo dia tu tem um ambiente novo, tu tem uma atualização, o teu ambiente está em constante mudança. E se tu não estiver preparado para isso, ou seja, a implementação de um SOC, ou seja, a implementação de observabilidade do ambiente, vulnerabilidade, gente, todo dia é uma vulnerabilidade nova, todo dia é uma exposição nova que tu tem. E tu não tem tempo para atualizar todos os ambientes. Consegue fazer a atualização do ambiente todo santo dia? Não dá. Então, tu tem que ter um perímetro protegido, e o perímetro acabou também, né? Estou falando em perímetro, porque o perímetro acabou, não é mais da tua porta da tua empresa para a rua. O perímetro ampliou muito. Então, tu tem que estar observando o teu ambiente, porque tu vai se atacar de alguma forma. E tu tem que te proteger quanto a isso, e tu tem que pensar em como te recuperar. Mas tu sabe, Rafael, eu não discordo do que tu está falando, e com certeza tu tem que criar camadas de proteção, né? O quanto mais conseguir colocar de camadas, melhor, né? Só que a brincadeira, né, que eu falo com a turma lá é o seguinte: se o cara quiser entrar na tua casa, ele vai entrar. Ele vai dar um jeito. Dá um jeito. Tu pode construir, até trazendo para o aspecto físico, tu pode construir um muro lá blindado com ferro, aço, que nem o Superman lá consegue derrubar. Aí tu está caminhando na rua lá, levando o cachorro lá para passear lá, o cara chega do teu lado, te mostra uma arma e diz assim: eu vou entrar contigo caminhando. E, cara, esquece, ele entra e invade o que tiver que invadir. Então, o que eu estou querendo trazer isso para o meio digital? Cara, daqui a pouco é o teu funcionário, teu colaborador lá, que por algum motivo, né, a gente vê vários casos, não aconteceu aqui com nenhum colega que eu conheço, né, conosco também não, graças a Deus, mas a gente vê na mídia aí acontecendo aí, esse colaborador de tal empresa lá, ele entrega dados por um valor X para um hacker, o cara entrou lá e sabia todas as vulnerabilidades da empresa, né? Então, a gente tem que investir sim, né? Mas isso tudo é importante, super importante, né? Mas assim, dentro de um script do que fazer primeiro,
tu tem que ter lá o teu DR lá bem desenhado, teus dados guardados e como é que tu sobe isso rápido. Porque se tu for invadido e se o cara quiser te invadir, ele vai dar um jeito de entrar, tu tem que ter onde buscar e reconstruir aquele ambiente. Claro que, de novo, né? O que é importante, o que não pode faltar e como eu faço isso para voltar rápido, né? Só que isso tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço, mas tu sabe, Vitor, que tu falou ali, né, que eventualmente a Cabergs, né, testa os backups, né? Se não me engano, acho que é uma vez por mês testam os backups. E recentemente a gente conversou com um cliente, entrou em contato conosco, aí, uma empresa que, né, procurou a gente para recuperar o ambiente deles. Foram atacados, estavam sob ataque, ou seja, estavam sem acesso a nenhuma informação. E aí é aquilo mesmo que tu falou. Por mais que estava na fita, ninguém testou o backup. E por quanto tempo o atacante estava no ambiente? Aí quando eles pegaram a fita, o último backup do banco de dados era de dezembro. Nós já estávamos já em maio. Ou seja, significa o quê? Que esse atacante já estava preparando o ataque desde dezembro. Esse é outro ponto, né? Isso a gente tem visto muito na mídia, né? O atacante ele não te invade hoje e te ataca hoje, né? O atacante ele entra, entende o teu negócio, entende como é que funciona a tua arquitetura de rede e aí ele começa a validar da onde para onde saem informações, né? E aí, a partir do momento que ele identificou isso, ele entende, opa, daqui vai para lá todo dia de noite. Se ele conseguir penetrar lá, opa, descobriu que tem aqui, é um backup, cara, aí naquele momento ele anuncia o ataque. E aí, cara, se tu não tá cuidando isso, se não tá olhando, ferrou. Ele vai te invadir, vai pegar e teu backup foi. E vai muito do que o Rafa falou, né? Que é o Sim. treinar o bombeiro, né? Treinar o bombeiro e investir em práticas para evitar essa intrusão. Só que todo dia tem um patch novo para atualizar, todo dia tem uma atualização nova para fazer. Que se você fizer isso todo momento que surgir, daqui a pouco tu para a empresa, só para atualização. E daqui a pouco a gente está hackeando a empresa para a empresa não funcionar, é tu mesmo. É tu mesmo. Né? Sim, não, é verdade. Isso tem duas coisas nessa nossa conversa aqui. Tu tem que ter a observabilidade do ambiente teu interno para saber se não tem alguma movimentação de lateralidade. Cara, tem ferramentas para isso, a gente sabe, tem custo de tudo isso, para movimentação de comportamento dentro do ambiente, observar o ambiente. Tem ferramentas, inclusive tem uma ferramenta bem simples, quer ver? Teste de restore do backup. Cara, tem que ter um ticket aberto toda santa semana ou todo mensal, conforme a política da empresa, para testar o backup. Porque o cara, apesar de ter o backup, pode ser que o backup está crashado, o cara já está lá dentro há um monte de tempo, lá tu não está sabendo, e aí tu vai recuperar o backup e o cara vai continuar no teu ambiente. Então, isso tem que estar. E a gente está falando muito sobre cultura, então tem que ter a política escrita, tem que ter o procedimento de como é que vai fazer. Ah, mas eu vou fazer o procedimento vai mudar. Sim, cara, vai mudar o procedimento, tu vai ter que fazer a atualização desse procedimento, ele vai ser contínuo. Então, porque é um processo contínuo. É um processo contínuo de tu estar observando o teu ambiente, que ele está mudando todo santa semana e todo santo dia. E se tu não tiver visibilidade dessas coisas, e eu como gestor, eu sempre fico preocupado se eu estou tendo a visibilidade certa, porque tem pessoas nesse meio, e as pessoas podem cometer erros, as pessoas podem estar sendo indisplicentes com o ambiente, tu não sabe, tu tem que estar prestando atenção nesses momentos. Então, tu tem que ter algumas políticas muito claras, porque, mas, espera um pouquinho, houve um comportamento no ambiente que está fora do padrão. Eu sou meio neurótico com isso, né? O sistema já me alerta um comportamento, às vezes não é nada, né? Às vezes não é um falso positivo. Me alerta, eu disse, tá, o que está acontecendo aqui? É só para... Eles odeiam meu relógio, tá? O relógio, ele tem os alertas aqui, eles odeiam meu relógio, eles sabem disso. Para vocês que odeiam meu relógio, já sabem que eu continuo monitorando vocês. Então, eu recebo os alertas, e aí eu disse, o que está acontecendo aqui? Às vezes é só um falso positivo, tá tudo certo, mas tu tem que se obrigar que a disciplina aconteça com o treinamento do bombeiro para que tu esteja preparado para isso. Porque vai acontecer, e como o Vitor falou, vai chegar um momento, tu tem que estar com a política escrita, tu tem que recuperar o backup, tu tem que trazer a empresa de volta. E como se faz isso? Tu não está nem treinado, tu não está nem preparado para fazer isso, e tu não tem nem a política escrita, porque às vezes a gente quer investir em um monte de ferramentas e não tem nem a política escrita. Tá, legal, e aí eu faço o quê com o backup se eu não sei nem restaurar o backup? É o básico bem feito, né? Que muitas vezes as empresas falham, né? De ter o básico, de começar por algo, querem começar muito além do que o básico, que é realmente escrever uma política, né? Premiar essa cultura,
premiar, testar um backup mensalmente, né? Fazer algumas exemplificações até de recuperação do ambiente, tudo. É fundamental, né? Porque, na verdade, o nome já diz, né? Continuidade do negócio. Ou seja, é um ciclo contínuo, tem que estar ali até nos pilares lá da continuidade de negócio dos 4 P's, né? Que é pessoas, processos, premissas, provedores. Então, é importante ter essa base ali e ter isso realmente escrito, porque se não tiver escrito, está na cabeça de cada um vai fazer de um jeito e não vai estar adequado para o negócio. É escrito e testando, cara. Porque se tiver um papel num canto lá mofando, também não serve para nada. Então, assim, tem que ter uma política de teste de restore, tem que ter uma política de teste de recuperação do ambiente de tempos em tempos. Tem que testar, cara, senão tu vai chegar no momento que vai acontecer algum problema e tu não está preparado. Um ponto que você falou do papel aí, né? Nós temos lá o nosso plano impresso. Também impresso. Por quê? Qual foi o pensamento que a gente teve? Tá, eu deixo na rede. Eu não consigo acessar a rede. O que eu faço? Não faço. Não faço. Eu tenho tudo. Show de bola. Tá na rede. Não dá. Mas podia subir para um Azure, alguma coisa assim. Podia. E tá lá também. Mas também, na hora do pavor, do pânico, cara, tu pega o papel e sai executando. Óbvio, esse papel ele não está exposto em qualquer lugar também, né? Mas a gente tem ele físico. Então, dentro desse cenário é importante também, né? O digital, ele é ótimo, mas você precisa ter físico também. É quase aquela brincadeira, né? Que tem uma piadinha que roda aí em alguns vídeos no WhatsApp. O cara lá com a chave para entrar no hotel, entrar em casa, e o cara com um dispositivo de voz. O cara vai no dentista, muda a voz e não entra em casa, né? Não entra em casa. Não entra em casa. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje, como é que é, né? Falando bastante de cultura, né? Como que isso está permeado hoje dentro da companhia? Quando eu pergunto assim, atualmente a área de tecnologia faz parte, né? É um alicerce principal disso, mas como que lá na Auxiliadora, por exemplo, as outras áreas, como é que foi o envolvimento das outras áreas, sei lá, no plano de DR? A gente primeiro fez um mapa de riscos, né? Hoje a gente tem 100% do ambiente preparado para desastre. Sim, a gente não abriu, nesse caso a gente não abriu mão, e talvez porque por condições nos permitia isso. Talvez no futuro a gente vai ter que tomar algumas decisões. Então, primeiro a gente fez um mapeamento de riscos, o que era importante para o ambiente. A gente começou a olhar, isso foi até antes. E quem fez esse mapeamento foi a área de TI? Não, isso foi captado pela TI, porque só pela TI. As áreas de negócio não vão entender isso. Tá bem. Não é deles. Eles estão preocupados com o negócio que funciona no outro dia. O que eles participaram foi assim, tá bom, quanto tempo a gente volta? Aí a primeira vez que a gente preparou o plano de desastre, a gente tinha 48% do ambiente em condições de desastre. Aí a gente levou para a reunião com a diretoria, com algumas áreas de negócio, olha só, eu só consigo recuperar 48% botar no ar se meu ambiente, meu site principal cair. Foi isso que a gente tinha na época. A gente, não, mas isso aí não dá. A gente também já sentiu que nós, na própria TI, disse, não, isso aqui não dá. Aí a gente começou a olhar cenários do que a gente podia fazer e depois começou a levantar os riscos. Olha, cara, e se ficar sem esse sistema? Pode. Aí começou. Só que lá, o processo nosso, eu preciso tanto do e-mail quanto do sistema. É mesmo? Exato, cara. Por incrível que pareça, o meu negócio ainda funciona na base do e-mail. A gente até brinca, como os maias trabalhavam, a gente também trabalha. Mas a gente depende porque muitos clientes ainda, o síndico gosta de mandar um e-mail, a gente não quer como usar um meio WhatsApp. de comunicação. É um meio né? de comunicação e aí transaciona algumas coisas. Então eu preciso que o e-mail esteja contemplado nesse ambiente, como todos os meus sistemas têm que estar preparados no seu ambiente. Mas tem sistemas menorzinhos que não poderiam. Tudo bem, mas cara, isso é tão pequeno que vai na conta junto 100% do ambiente. Então, assim, se preparou um mapa de riscos, a gente tem levantado as necessidades e a gente acabou decidindo lá na época, o tempo para nós é o mais importante. Então, a gente acabou decidindo que nós contemplamos naquela época, a gente já aceitou máximo 4 horas, 4 a 5 horas. Se precisar, tiver 100% de desastre do meu ambiente, eu tenho que voltar nesse prazo de 5 horas. A gente já tinha levantado outra vez, a gente estava levando mais de 48 era o percentual que eu tinha. Eu estava levando mais de 18 a 20 dias para recuperar o ambiente 100%.
Aí, na época, a gente comprou o Pure Store, depois fez a contratação do serviço junto com vocês de DR, que agora tem produção, né? Com vocês lá. Não é mais DR, a produção. A produção virou, né? E a gente botou o Pure Store porque a gente queria se recuperar também muito rápido, sem precisar ter lá na fita. Então, a fita hoje, para nós, ela é mais um archive qualquer outra coisa. A gente deixa lá guardadinha, testa de tempos em tempos, mas o teste mesmo a gente faz nos dois ambientes, né? Eu tenho os dois ambientes com o Pure Store e a gente faz para se recuperar. É que o teu RPO fica baixíssimo. Baixíssimo. Essa foi a nossa preocupação. Uma pela transformação digital, que a gente vem num processo de aceleração e de crescimento. Eu tenho muitos RPs, então eu tenho uma consolidação que está acontecendo de RPs dentro de casa. E a decisão tinha que ser, não, vamos para 100%. Foi essa decisão que a gente tomou junto com a área de negócio para contemplar o ambiente 100% do seguro. Sim, mas isso foi tudo capitaneado e tocado pela área de tecnologia. Cara, foi 100% pela área de TI. A área de negócio a gente foi, o que tu precisa? Na verdade, eles só vieram com o dinheiro. Mas e na Cabegs é um pouco diferente, né? Porque no setor da saúde acaba tendo um envolvimento maior ou não. É muito parecido com o ramo imobiliário. Então, né? Dentro do contexto da saúde, obviamente que a gente acabou questionando, né, as áreas de negócio em relação aos seus processos que não poderiam parar, mas falando dessa parte mesmo de tecnologia ali, acabou ficando com a TI mesmo. Foi com a TI mesmo. Porque a gente entendeu, os gestores X, Y, Z colocaram para nós pontos assim de que tais sistemas não poderiam parar, porque ele precisaria daquele sistema para poder operar. Então, dentro desse cenário, a gente fez a identificação e aí, com isso, a gente levou de volta para o board, né, para os diretores e os gerentes lá, poder enxergar isso e ali, em comum acordo, dentro daquele grande grupo ali, a gente identificou o que poderia ser, né, o nosso plano de contingência. Isso muito se deu no momento das enchentes, né? Ali na pandemia, a gente continua acessando o prédio, enfim, com equipes reduzidas e a gente entende que pelo lado da tecnologia a enchente ela teve um impacto maior ainda, porque o nosso prédio ali, aquela região ali da Siqueira Campos no centro, ele ficou ali com mais de 1 metro de água ali, então a gente não tinha como entrar dentro do prédio para resgatar nada. Então a nossa sorte foi que a gente estava com produção num ambiente apartado, né? O nosso DR estava lá com vocês, né? A gente até não precisou acionar o DR em função da gente estar no outro ambiente com a produção dentro de uma empresa do grupo, mas a gente tinha a operação da empresa para funcionar e aonde estava lá a nossa produção tinha uma ameaça, né, de parar de funcionar também a qualquer tempo, porque o grupo gerador daquele local precisava ser abastecido com óleo diesel e o local para chegar, a entrada também só de bote. Então a gente a qualquer tempo podia ter a produção parando e a qualquer tempo a gente ia precisar subir a DR lá com vocês. Então dentro daquele cenário ali o que a gente sobe, o que a gente tem lá, o que a gente vai precisar aumentar de backup ou não, qual é a outra alternativa que a gente vai fazer, qual é o tempo para voltar. Então ali dentro a gente fez o trabalho com as áreas de negócio, ficou dentro da TI capitaneando e para essa parte assim do que subir, em qual momento subir, ficou muito similar ao que o Rafael trouxe para nós, né? Disse assim, eu quero isso funcionando, agora vocês têm que dar um jeito, né? E aí, graças a Deus, naquele momento lá, a gente conseguiu abastecer de óleo diesel o grupo gerador e não precisou mexer na produção, né? Agora, óbvio que de lá para cá vieram os vários pontos, né? Porque antigamente, lá ainda na pandemia, toda a nossa parte, com algumas exceções, a maior parte eram desktops e não notebooks, né? A estação de trabalho do usuário final. E aí a pandemia trouxe para evidência o ponto assim, e se acontecer outra pandemia que for pior do que essa, ou alguma coisa pior do que essa, que a gente não consiga acessar o prédio. Então tem que ser um dispositivo móvel, e aí a gente atualizou todo o parque para notebook, então todo mundo tem note, né? E já com uma escala para ficar todas as áreas, né, tendo a possibilidade de fazer esse trabalho remoto. Claro que a escala da TI ela é uma escala que ela é mais ativa em relação a mais home do que presencial, e das áreas de negócio é invertido isso, mas justamente para todo mundo fazer home,
para que a gente consiga testar. O cara está conseguindo acessar, ele acessa aqui, se eu subir na outra ponta, ele acessa lá também a VPN, está seguro as duas pontas, os sistemas estão continuando. Se o cara se cair tudo, o que eu preciso subir? Quanto tempo tem que estar no ar? Tanto a parte de processar contas médicas, como também fazer o pagamento financeiro. Então, a gente teve esse cuidado, foi feito a 4 mãos, né? TI e negócio, mas quem colocou na parte final acaba sendo a TI, até porque é o que o Rafael trouxe, né? O pessoal sabe que precisa ter o sistema X, mas o que acontece nos bastidores... A coisa é muito complexa, né? Aí, quando tu coloca, na verdade, o usuário, dá mais acesso para o usuário, tu acaba ampliando a superfície de ataque. A gente vai no restaurante, a gente quer olhar o menu e solicitar o prato, né? Agora o que está acontecendo na cozinha é o cozinheiro, né? Até o prato agora, até o menu agora é digital, né? Então, eu tenho birra disso também. Mas esse é o papel da TI, cara. Não tem como fugir disso. Agora, é importante a empresa entender, os negócios entender, e tu tá mapeado os riscos, porque tem uma outra coisa, Shadow IT, nessa conta aí. Porque as áreas de negócio às vezes também contratam serviços ou contratam sistemas e a TI não está ciente. Se isso não fizer parte do entendimento deles, que isso tem que vir para a mesa quando eles estiver contratando, porque, cara, não tem como a TI absorver todos os cenários possíveis para atender os negócios. E tu tem que dar liberdade para o negócio, para ele também fazer contratação de serviço, desde que a área de tecnologia dê a diretriz. A área de segurança consiga dar a diretriz. Então a gente montou questionários, inclusive, vou contratar fornecedor XY, tá bom, então traz para a mesa aqui, eu pego os requisitos, eu digo o que tem que ser, para que não tenha um Shadow IT, porque no momento que der o desastre, eles vão lá estar com o sisteminha deles, sei lá onde, e aí tu vai ter que vir para a TI para resolver isso. Não, para um pouquinho. Vamos a 4 mãos aqui, vamos se acordar que tu vai contratar o serviço, está tudo certo, segundo as diretrizes de segurança da empresa, está aqui a diretriz de segurança da empresa e está aqui a diretriz de desastre. Então, esse cara tem que fazer parte, vem para cá esse ambiente aqui para a gente poder recuperar ele, senão... Então, aí tu cria a cultura um pouco, assim, ele existe, a gente até brinca lá, tem uma caixa preta lá para recuperar o ambiente, a gente brinca caixa preta de avião, porque se precisar, tá aqui para entender. Tu tem que traduzir um pouquinho isso para a área de negócio, porque como o Vitor falou, eles só querem o serviço. E está tudo certo, porque nós somos o recurso para entregar o serviço. A área de tecnologia tem que ser o catalisador da inovação, não o catalisador da desatualização. Exatamente. Mas a gente tem um trabalho grande aí, que é de tempos em tempos alertar e dizer o que está lá no DR, né? Porque daqui a pouco vai para uma reunião, o colega escuta, tem DR, então se der um problema eu consigo recuperar. E a gente fala, a gente tem sistema de A a Z, o que está lá no DR é de A a C e o resto, né? Então o pessoal entende, mas de tempos em tempos a gente precisa relembrar aquilo que eu falei no início aqui da nossa discussão. De tempos em tempos, alguma área ganha um processo novo que foi automatizado, seja por uma necessidade do negócio interno, seja uma adaptação ao mercado, seja até mesmo a legislação. Então, e aquilo ali está coberto, porque pode ser um Shadow IT, né? Um sistema que uma área de negócio comprou, está utilizando e tu não está cobrindo aquilo ali no teu DR, né? Claro que para uma área comprar e TI não saber, obviamente que aquilo está acontecendo na nuvem de alguém, né? E aí deu um desastre que afetou o teu data center, né? E o teu parceiro também está lá, só que tu tem o DR e o parceiro não contratou, furou, né? Mas agora, eu acho assim, independente vai vir para TI, porque a área de negócio ela não tem propriedade técnica para isso. Aí eles contrataram o parceiro, seja no AWS, seja na Oracle Cloud, na OCI, seja onde for. Anywhere. Cara, quando der o problema, tu vai ter que, como área de tecnologia, vai ter que ir lá apoiar. Então é bom que o negócio seja muito claro para todo mundo que, olha, cara, vai contratar, mas tudo bem, vamos fazer junto isso aqui. E a TI também não pode fugir disso, porque a TI, a gente também, como TI, a gente cria a nossa bolha, né? A gente cria a nossa bolha ali, vamos se esconder atrás da bolha. Não, se não está contratado por mim, não pode. Não é esse o jogo. Não é. O jogo é, vamos fazer junto, porque quando der problema, aí eu tenho condições de te ajudar. Do contrário, eu não tenho como te ajudar, porque eu não faço nem ideia do que tu contratou. Então isso tem que ficar muito claro. E aí, no plano de continuidade, como tu falou bem, de tempos em tempos tem que deixar claro isso. Olha, se esse aqui não vai fazer parte, olha, esse serviço aqui não está contemplado num plano de desastre. Então, como é que a gente faz? Podemos ficar sem? Se ele cair lá, cara, tem acontecido com, inclusive, várias nuvens. Bastante. Tem caído, tem dado problema, e aí tem sofrido ataques, e faz o quê?
no outro dia. Tem que estar claro isso. Tem que estar bem claro. E deixa eu, né, nosso papo aqui está bem legal, né? Acho que está muita coisa bem importante, mas eu quero explorar um pouco vocês, tá? Cara, com a experiência de vocês, conhecimento de vocês. Né? Vamos falar de conhecimento, experiência daqui a pouco. Voltou ao assunto. Mas todo esse, né, conhecimento, até na verdade expertise já, né? Estou em empresas hoje que tem bem claro, né, em relação a um plano de continuidade de negócio. Que aconselhamento, né, Vitor, por exemplo, tu daria, né, para essas empresas que precisam e devem começar essa jornada? Que conselho que tu dá para elas? Como começar? Como devem, enfim, dar o seu primeiro passo? Legal, Ronaldo. Pergunta boa, né? Bom, voltando ao início da conversa, né? Primeira coisa, tem que entender o seu negócio. Parece óbvio, mas esse é o momento que o óbvio precisa ser dito. Você precisa entender o seu negócio, conversar com seus parceiros das outras áreas, das áreas de negócio, entender, escutar deles o que realmente é importante para cada área, para o negócio poder receber informação, processar e gerar uma saída. Entendeu isso? Mapeia quais são os sistemas, aonde estão a base de dados de cada sistema, como que você faz para esse sistema se manter atualizado, ter uma boa negociação clara com os seus fornecedores de serviço, entender se aquele fornecedor ele consegue trazer aquele sistema para o momento atual, na versão atual, nos pré-requisitos atuais que a tua rede tem, porque todo mundo tem um legado aqui, né? Não, aquela máquina X ou XP está na rede porque tem um sistema que roda. Cara, tu não vai conseguir ter a tua rede 100% atualizada se tu estiver dentro desse cenário. A menos que tu troque o sistema. Mas aí, para trocar o sistema, sai um outro custo, tu não tem orçamento, todo aquele ponto. Então, tu tem que entender isso. O que não pode parar, quais são os sistemas que tu vai conseguir atualizar, o que tu não vai conseguir atualizar. Dentro disso, dentro da tua rede, separar isso por VLANs, por ambientes apartados, separados. E investir, como o Rafael falou aqui, em ferramentas de segurança, firewalls, UAF. Ter uma empresa que tenha expertise para fazer esse processo de segurança. Você pode fazer isso dentro de casa, sim. Eu não aconselho muito, porque manter um profissional desse sai caro. E se ele sai da empresa para você colocar outro, é complicado. Você pode ter um time para fazer isso, mas cada um vai ter um conhecimento implícito que é difícil tu mensurar quando aquele cara sai, como é que tu faz isso. Então, eu trabalho de uma forma híbrida, de tendo um time interno que me aponta o que eu preciso, tendo uma empresa, uma parceira para fazer essa implementação, tá? E aí entra um ponto que é o principal aqui, né? Dentro do plano de negócio eu preciso ter um DR estruturado. Eu preciso entender onde é que eu estou fazendo meu backup, como é que eu restauro, de que forma eu inicio esse processo, se der um desastre, para que lado eu corro. E aí não adianta ter só na nuvem esse plano desenhado, você precisa ter ele em papel, porque dá o desastre, cara, a senha que tu lembra todos os dias naquele momento ali para te colocar, tu vai errar. Tu vai dar uma pane no momento, então pega um papel, óbvio, deixa o papel no local seguro, né? E deixa em casa daqui a pouco, né? Sim. Longe do serviço, né? Que tem que pegar o carro em casa e voltar na empresa. Mas tenha também no meio analógico, digamos assim, para você saber para que lado correr. Feito isso, tá? Eu acredito que tem boas ações aí que você pode evitar dores de cabeça no momento que bater um desespero, que você precisar subir um ambiente de recuperação e não saber por que lado começar. Você cuidou, mapeou, conversou com as áreas de negócio e entendeu que cada sistema é importante, ter um plano de atualização. O importante ainda, além disso, né, daqui a pouco você contratar uma terceira empresa para fazer uma auditoria do teu ambiente, porque você tem a necessidade, você contrata alguém para executar. Obviamente que quem executa vai te dizer o seguinte: meu trabalho é perfeito, né? E a gente sabe que perfeição não existe, né? Não é que não exista, até pode existir, cara, mas eu não vi ainda, tá? Tudo bem que eu sou novo, né? Sim. Mas assim, traz uma terceira empresa para olhar, fazer aquela auditoria, trabalhar como um red team, um blue team, para estar te ajudando, né? O pentest é legal, com certeza, mas o pentest é uma fotografia daquele momento, né? Então você tem que fazer vários pentests. Mas o mais importante de tudo que eu vejo é você saber que você está fazendo backup, isso está num local seguro, que você tenha lá essa garantia de continuidade que aquilo está seguro e, obviamente, de tempos em tempos, e aí cada organização
vai dizer qual é o prazo para fazer isso, para revisitar esse backup, testar essa subida. Isso está funcionando, né? E aí aqui uma dica, né? Não contem para o seu parceiro que você vai fazer essa recuperação. O legal é testar o parceiro também, né? Tirar da tomada e dizer, preciso de ti agora. Nem me fala nesse negócio de testar parceiro, assim, porque já teve uma situação... Eu tô sabendo. Que teve uma noite que eu estava tomando vinho do lado do cara e no outro dia, 6 da manhã, ele aciona adentro para fazer um teste de DR. Ainda bem que não Não era nem um teste. Ainda bem que eu não fui aí. Não era nem um teste, na verdade, assim, ele nem falou que era um teste, ele falou, precisamos acionar o DR. E o mais bacana é que, na verdade, sim, entregou o ambiente em 30 minutos. Nós estávamos no evento da Sucesso lá em Bento, e aí os guris, nós vamos acionar, era 17 de setembro, lembro a data, inclusive, 2023. Aí eu disse os guris, nós vamos acionar, eu disse, vocês vão acionar o DR, você é o teste de DR. Exatamente no dia do evento da Sucesso, eu vou estar olhando pro Ronaldo e vou ter que ficar quieto, é isso? É isso. Cara, eu fiquei quieto e eu falei nada para ele, eu, vamos ver o cenário aí, realmente, né? Eu só suava frio assim, eu disse, cara, o Ronaldo vai me chamar daqui um pouquinho. Pô, cara, por que não me avisou? Eu disse, porque era um teste de DR. Esse é um teste quente, né? E a melhor parte, sim, na verdade, é a função dos times, né? Eu vi ele depois no café da manhã e para mim não sabia de nada, entendeu? Sim. Mas ele estava feliz porque o ambiente dele estava sendo testado à plenitude. Perfeito. Então, assim, mostra a importância dos times, de estarem todo mundo junto, estar todo mundo presente, né? Então, esse que é o ponto principal, né? Que até o Vitor falou bastante, né? Falou bem dos 4 P's ali que eu enfatizo bastante, até falar para o time do marketing, né? Botar o QR Code aqui do nosso plano de continuidade de negócio, um e-book, que fala justamente disso, né? Que é quais são as pessoas que devem estar envolvidas, né? Quais são os processos que devem estar estabelecidos, as premissas, né? Então, como que eu devo acionar o DR, quem eu devo acionar, em quais situações que eu devo acionar, e os provedores, né? Que são os parceiros, ou seja, os 4 P's ali que formam, né, um plano de continuidade. É uma estrutura bem básica, assim. E tu, como é que tu vê, Rafa, assim, que conselhos assim que tu daria, assim, no todo? Então, para você aí, tá? O que você vai fazer no primeiro dia? Você vai desligar todos os servidores, estou brincando. Não é isso, não. O Vitor falou muito bem, tá? Eu complementaria um pouco só o que o Vitor falou. Assim, primeiro, eu acho que é importante tu aproximar a área de negócio e ter teus parceiros da área de negócio. Talvez criar um comitê dentro da empresa, seja de digital, seja de tecnologia, para trazer isso à tona, porque vai encontrar resistência. Porque tem um custo e a empresa às vezes não enxerga isso. E não é porque a empresa, mas isso aqui não é importante. Não, a empresa tem outros negócios para fazer. Ela tem que vender, ela tem que gerar faturamento, ela tem que gerar receita, tem que ter margem. E tecnologia, ela é um meio para fazer isso. Então, eu recomendo, além de tudo que o Vitor falou aqui, eu estou de pleno acordo com ele, mas eu começaria por um comitê, mapeamento de riscos. Eu acho que é importante mapear os riscos, saber em que ponto, até para levar para o comitê, essa turma conseguir te ajudar para tomar essa decisão sozinho, porque não é uma decisão fácil de tomar, porque tu vai ter um dispêndio ali, tu vai ter que tomar decisões que às vezes não vai agradar todo mundo. Não vai agradar porque tu vai ter um custo que tu poderia, esse custo podia estar investindo em outras tecnologias, tu está investindo em segurança, desde preparar o desastre, né? Eu preparar o plano de continuidade, porque são duas coisas, né? A gente está falando aqui de plano de continuidade. O plano de continuidade é o plano cultural da empresa, com os 4 P, saber quem acionar, porque na hora que deu o problema, tu não sabe nem para quem ligar. Isso vai acontecer, tá? A outra coisa é ter o plano de DR também escrito, porque ele é mais técnico. E tu tá com ele preparado. Isso, cara, começa dentro de casa. Começa, mesmo que não tenha condições financeiras de contratar uma empresa terceirizada para te ajudar, e isso tem modelos prontos. Troca ideia, a gente troca muito, né? Entre os grupos, nosso grupo lá no GU-CIO, a gente troca muita informação. Mas como é que tu fez isso? A gente troca, tem esses insights. Qual é a tua experiência com isso? Pergunta, vai nos... Cara, evento tem um monte aí, né? Os próprios nossos eventos da Sucesso, né? Vai nos eventos, fala com os fornecedores, com os parceiros, questiona vocês mesmos, senta com vocês e aí, mesmo que não tenha negociação, nada em andamento, qual cenário que vocês podem me ajudar aqui? Os parceiros, cara, todos eles estão sempre dispostos a ajudar um pouco com conhecimento com isso. Então, tu pode começar com o básico bem feito,
Eu começaria com o básico bem feito. Se não tem nada, começaria com o básico perfeito, começaria com um comitê, seja de tecnologia mesmo, com as áreas de negócio, os principais heads ou diretores participando ali, mapeamento de risco e começar com o básico. Tu tem que ter preparado para ao menos e aí tem que cuidar um pouco, que a área de TI se fecha na sua bolha e às vezes ela não quer, mas isso aqui é da TI, eu não vou envolver eles. Não. Tu tem que trazer e tu tem que declarar isso dentro da empresa, porque ao momento que der o desastre, quem vai ser cobrado vai ser a área de tecnologia. E aí, cara, é muito ruim quando tu olha e tu não tenha pensado nesse papel, nesse momento. E tem que estar no papel o head de tecnologia, tem que estar olhando para isso e dizer, ao menos a empresa, olha, eu trouxe o plano, está aqui, existe o risco de, se amanhã acontecer alguma coisa, eu não continuar o negócio, e como é que eu vou fazer? Pelo menos a empresa vai tomar essa decisão, poder ter o direito de tomar a decisão de não querer. E está tudo certo, a empresa pode querer, não, eu não quero tomar essa decisão de gastar. Mas isso precisa ficar registrado. Não, um ótimo ponto, né? Cara, eu levei aqui a... Está registrado. E não é dar de isentão aqui, tá? Não é estou me isentando. Mas, cara, o papel do head de tecnologia, ele tem que expor o problema. Doa quem doer. Eu tenho que trazer a mesa. Tu sabe que isso é um ponto que eu vejo assim, conversando com técnicos, independente da empresa, né? Muitas vezes as pessoas têm isso não só na TI, mas assim, a empresa está nesse momento financeiro. Então não é o momento de trazer. Não, cara, doa quem doer, tu tem que trazer o assunto, para não ficar contigo a responsabilidade, né? Porque tem responsabilidades, por mais que seja um item técnico de TI, ela não é do CIO, ela é da empresa, né? E a empresa, aí todo mundo tem que olhar para aquele risco, se vai assumir o risco ou se vai mitigar o risco. Então isso que o Rafael falou, eu apoio por completo. E aí entra um outro ponto também aqui que não dá para deixar passar em branco, a gente também tem que saber a hora certa de acionar o DR, né? Tem que controlar a emoção, porque você tem o tempo e o custo de acionar o DR e o tempo e o custo de voltar o ambiente, né? Então, esse momento de dosar a mão, ele é um momento crítico. Por isso que entre os 4 P's ali tem as premissas, né? E aí, Exato. dentro desse comitê ali, vamos estabelecer as premissas e agora, Exatamente. a partir daqui, a parte-chave. Não, mas muito bom, assim, valiosos insights aí, né, de como começar de alguma forma. Então, tivemos valiosos insights, né, sobre como começar um plano de DR, mas infelizmente a gente está chegando ao fim. Tá? Mas para uma primeira edição, muito bom, assim, acho que foi excelente aí a participação de vocês, aí é um tema muito, assim, para dentro e para mim, Ronaldo, assim, é um tema que é muito importante, tá? Então, queria reforçar um agradecimento, deixar o arroba de vocês aí para serem seguidos nas redes sociais. Qual é que sabe do teu arroba aí, Vitor? Vou deixar o Rafael falar primeiro. Então, primeiro agradecer a oportunidade da conversa aqui. Eu acho que foi um momento de descontração, botaram um peso, né? Primeiro podcast aí, nos colocam num peso agora, né, Vitor? Mas a gente começa para melhorar, entendeu? É importante estar na foto do primeiro, né? Ele falou que começa para melhorar. É isso aí. Tá indo bem, Ronaldo? Não, mas tem que começar aí, melhorando, né? Não, isso aí dizer que tu já começou com alto padrão, né, cara? O Rafael aqui, pô, né? Então tá. Vitor, então começamos aí com alto padrão. Alto padrão, né? Bom. Mas é muito bom bater esse papo, é um tema que e é importante a gente conversar, é um tema que a gente gosta, eu sou um cara que gosto muito da redundância e saber como é que eu replico o processo de alguma forma, que eu vou continuar operando de alguma forma, seja como for, seja no papel, como é que eu vou fazer isso, como é que eu opero no outro dia. Então, agradecer a oportunidade de bater um papo de novo com o Vitor aqui, a gente está sempre se falando na medida do possível, contigo também, então agradecer. E nos sigam nas redes sociais aí, o meu Instagram é Rafael Volkmer, só seguir aí, mas segue aqui embaixo, tá aqui, ó. E o teu, Vitor? Legal, obrigado, Ronaldo, obrigado Adentro, obrigado pessoal pela audiência aí. Só tenho a agradecer, falar sobre tecnologia sempre é um prazer, né? É um assunto aí que, sei lá, tem uma longa estrada já estudando e trabalhando, né, nesse tema. Falar de continuidade de negócio é um tema super importante por tudo que a gente falou aqui. Né, tá aqui então com o Rafael, com o Ronaldo aqui para discutir isso, pô, super oportunidade, né? Fico à disposição aí para novos momentos, né? E o meu arroba, né, no Instagram é VHCPoa, né, as iniciais do meu nome, Porto Alegre.
E também no LinkedIn, como diz o Rafael, né? Tá aqui embaixo o LinkedIn, é só seguir. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado. Então, pessoal, muito obrigado aí. Então, o Adentro Labs está chegando ao fim, essa edição. A gente falou bastante aí sobre quantidade de negócio, como começar, como estruturar, valiosas e valiosas informações aí, né, que tanto o Vitor e o Rafael nos trouxeram sobre como hoje o negócio deles e a experiência deles trouxe isso. E então, sigam Adentro nas redes sociais, né? Vamos botar aqui também, né? No LinkedIn, no Instagram. E o meu @ é ronaldo.barbieri. Fica à vontade de me seguir no LinkedIn ou também no Instagram. Então tá, pessoal. Muito obrigado e até a próxima edição.